Olá, advogado, já passou por uma situação que em audiência o juiz tentou inverter a ordem da oitiva das testemunhas em audiência? Se você passou por essa situação e concordou com essa modificação, reveja seu posicionamento, porque isso só traz prejuízo para o seu cliente. Isso traz prejuízo para o nosso cliente. Então você, como advogado de defesa, você está ali buscando os direitos e a garantia do seu cliente. Quem tem pressa é o juiz, não é você nesse processo. Então, numa situação como essa, o juiz tem que seguir o artigo 400 do Código de Processo Penal. Existe um rito, uma ordem, e uma vez quebrada essa ordem, se sujeita à nulidade. Então, numa situação como essa, o juiz tem que seguir o quê? A ordem que está no artigo 400. Primeiro se ouve a vítima, depois testemunha de acusação, depois testemunha de defesa e por último o réu, para que ele possa contrariar todas as provas produzidas, inclusive as provas testemunhas apresentadas pelo Ministério Público. Porque muitas vezes as testemunhas do Ministério Público, elas faltam, elas não comparecem, e quando você há inversão com a sua concordância, você está antecipando um processo que não faz sentido, até porque existe o instituto da prescrição. Dependendo da forma que siga chegar ao processo, você pode até obter uma prescrição retroativa em favor do seu cliente, devido à demora do processo. Então você não pode contribuir para o prejuízo na defesa do seu cliente. Você não pode concordar com essa inversão, porque essa inversão traz prejuízo. E aí, do lado mais, o artigo 222 do Código de Processo Penal, há uma exceção quando se trata de testemunha para ser ouvido por carta precatória. Não pode causar prejuízo ao processo, que o juiz poderia, de certa forma, fazer essa inversão. Mas tem entendimentos de alguns desembargadores juízes se posicionando de forma contrária, que até mesmo essa inversão da espera da carta precatória, em que o juiz vai primeiro ouvir testemunho de defesa, para depois a carta precatória ser cumprida com a sua devolução, isso pode causar prejuízo à defesa. Mas cabe à defesa, por meio até de habeas corpus, antes da audiência, verificando essa situação, que existe cartas precatórias que foram marcadas audiências para ouvir a testemunha de defesa, antes da acusação, que outra carta precatória cumprida em outra comarca, com data posterior, isso pode causar prejuízo à sua defesa. Então, por meio do habeas corpus, você pode atacar e pedir a ordem para que o juiz se abstenha de fazer essa audiência e remarque para que depois das ouvidas realizadas com relação à testemunha de acusação em outras comarcas, por causa da marca de carta precatória. Então você tem que estar diante de uma situação como essa, você não pode esmorecer, você não pode deixar de prestar atenção a uma situação dessa e não concordar com a inversão da prova, com a inversão da ouvida de testemunho, porque isso vai prejudicar o seu cliente. Então essa foi a dica de hoje. E lembrem, não concordem e não aceitem a inversão da ouvida de testemunhas, porque isso só põe em risco o processo e prejudica o seu cliente. E se o juiz, uma vez que ele tente fazer isso, você não concorda, você conseguir isso em ata, argumentando que seja nulidade, para que você possa tocar no futuro. Então esse é o meu argumento, essa é a minha dica de hoje. Não se esqueça, contra a inversão das ouvidas testemunhas e audiência. Na prática, a teoria é outra.